Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pós-jogo de Inter 1, Santos 1, pela 35ª rodada do Brasileirão 2025. E assim, um empate que, se for pra gente ser claro aqui, não foi de tudo mal. Um empate que, assim, dá pra gente até aceitar pela forma que o Santos jogou esse jogo, pela forma que este jogo foi. Né? Porque se for pra gente falar o português bem claro aqui, e se o futebol fosse mais justo, o Santos não teria conseguido empatar. Na verdade, o Santos teria perdido do Inter e perdido de goleada. Porque se fosse justo, se fosse mais justo o futebol e se fosse para alguém ganhar esse jogo, esse time seria o Inter. Né? A gente tem que falar aqui. Se o Santos tivesse perdido esse jogo, o Santos teria perdido por merecer. Porque o Santos jogou mal, o Santos não jogou bem. Na verdade, assim, longe de jogar bem. O Santos fez uma partida muito ruim, muito abaixo da média contra o Inter, e o Inter foi muito superior, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, aliás, né, principalmente no primeiro tempo, o Inter empilhou diversas chances. Fez 1-0 no primeiro tempo com 20 minutos, poderia ter feito 1-0 até antes disso e poderia ter ampliado o placar depois de ter feito o primeiro gol, teria ido para o intervalo com uma vantagem muito superior a 1-0, e aí nesse caso o Santos não teria conseguido empatar o jogo. O Santos não teria conseguido empatar o jogo e o Santos teria perdido e teria sido goleado pelo Inter. O que não aconteceu. O que não aconteceu porque o Inter, apesar de ter sido melhor, apesar de ter sido muito melhor, teve um problema chamado falta de pontaria e também porque o nosso goleiro Gabriel Brazão salvou quando o Inter acertou o alvo. O Gabriel Brazão esteve lá para salvar e fazer defesas muito difíceis que poderiam ter custado caro. Se não fosse isso, o Inter teria resolvido o jogo, matado o jogo logo no primeiro tempo, e aí, no segundo tempo, só teria simplesmente, como que eu vou dizer, administrado essa vantagem, e o Santos só teria conseguido feito um gol, que foi o que o Santos conseguiu fazer, mas aí não teria nem conseguido empatar. E se for pra gente falar bem com muita clareza aqui, a única chance que o Santos teve funcionou. A única chance que o Santos teve entrou no gol, que foi com o Barreal. Aliás, um belo gol do Barreal, um golaço do Barreal. Só que não muda o fato do Santos ter jogado mal, e muito mal. Como eu falei, o único chute, a única chance que o Santos teve foi para o gol. E foi esse golaço do Barreal. Mas tirando isso, o Santos não soube levar perigo, o Santos não criou chances, o Santos não criou oportunidades, não soube ser eficiente, não foi efetivo, não levou perigo ao Inter. E como eu falei, se fosse para ser mais justo, se fosse para ser justo, quem ganhava o jogo era o Inter, e o Inter teria goleado o Santos e deixado a esperança que a gente tem muito para baixo, né? O Santos empata, consegue um ponto fora de casa, o que não é de todo mal pela forma que o Santos jogou, pelo Santos ter jogado mal e também por ter jogado fora de casa contra o Inter, e o Inter, querendo ou não, também está brigando para não ser rebaixado. Mas a diferença que teve entre o Inter e o Santos é que o Inter sabia que estava brigando por isso e entrou lá para ganhar o jogo, para espantar qualquer chance. Né? E o Santos parecia que não sabia disso. O Santos parecia que não sabia que estava brigando contra o rebaixamento e que está na zona de rebaixamento. E que só uma vitória tirava o Santos da zona de rebaixamento. Parecia que o Santos não tinha essa noção. Né? E aí, pela forma que o jogo foi,
para comparar as duas equipes, né? Se fosse para ser justo, o Inter teria ganhado esse jogo. Como eu falei, ganhado de goleada, né? Então, é um empate que a gente tem até como aceitar esse 1 ponto fora de casa, por todas as circunstâncias. Mas é claro que, infelizmente, isso não é o suficiente para que a gente fique fora da zona de rebaixamento. O Santos permanece na zona de rebaixamento, agora com 1 ponto de distância. O Santos agora vai para 38 pontos, 1 a menos do que o Vitória, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, que tem 39, até porque o Vitória também ganhou na rodada, ganhou do Sport de 3-1, e por isso que o Santos está na zona de rebaixamento também, né? Por conta desse triunfo do Vitória. Mas agora não tem mais, assim, como que eu vou dizer, margem de erro. Não tem. 35ª rodada, faltam apenas 3 jogos. 3 jogos, agora contra quem? Sport. Contra o Sport não é um confronto direto, porque o Sport já caiu. O Sport já está rebaixado. Depois disso, Juventude fora de casa, que talvez pode ser um confronto direto. Não sei, talvez o Juventude, dependendo do que acontecer, né, na próxima rodada, o Juventude já entre para enfrentar o Santos já rebaixado. Talvez o Juventude já seja rebaixado na próxima rodada. Então, se o Santos for jogar contra o Juventude fora de casa e o Juventude já estiver rebaixado, acaba sendo mais fácil para o Santos. Entre aspas, né? Entre muitas aspas, mas acaba sendo mais fácil para o Santos. E depois disso, é o Cruzeiro na Vila Belmiro para fechar o Campeonato Brasileiro. Aliás, né, é muito provável que o Cruzeiro nesse jogo venha com um time totalmente alternativo, porque o Cruzeiro está pensando na final da Copa do Brasil, que vai ser alguns dias depois da última rodada, né? Então, por conta, né, de provavelmente preferir preservar os titulares, o Cruzeiro vai entrar para enfrentar o Santos com um time totalmente alternativo, né? Só fazendo essa observação aqui. Mas o que a gente tem que pensar agora? Tudo que o Santos não conseguiu fazer, tudo que o Santos deixou de fazer em vários jogos no campeonato inteiro, e que se não fossem esses jogos, o Santos muito provavelmente já estaria salvo. Muitos pontos que o Santos deixou de perder, deixou de somar, muitas vitórias que o Santos deixou escapar, muitos empates que o Santos deveria ter ganhado, né, e vários jogos que o Santos perdeu e poderia ter ganhado, e que a gente cogitava que o Santos ganhava porque eram jogos fáceis, eram jogos acessíveis, custaram caro. Custaram caro porque se não fossem isso, se o Santos tivesse conseguido aproveitar esses jogos, e não conseguiu aproveitar, se o Santos tivesse conseguido fazer o que tinha que fazer nesses jogos, o Santos provavelmente já estaria livre aí dessa briga, estaria agora só cumprindo tabela. Não é esse o caso, infelizmente. Mas aí o que a gente tem que fazer? O que o Santos não fez em vários jogos, o Santos vai ter que fazer contra o Sport. E contra o Sport é para fazer mesmo, porque assim, com todo o respeito ao Sport, só que o Sport já está rebaixado. O Sport vai terminar o Campeonato Brasileiro na última posição. Rebaixado, já está rebaixado a rodadas anteriores já. E vai terminar na lanterna. Então, o Santos não pode deixar de ter outro resultado contra o Sport que não seja uma vitória. Ainda mais por estar jogando na Vila Belmiro. Aliás, vai ser nessa sexta, hoje é dia 28. Dia 28, hoje é dia 25, né? O jogo contra o Inter foi dia 24 ontem. Hoje é dia 25, vai ser nessa sexta-feira, dia 28. E às 9h30 da noite, na Vila Belmiro, o Santos vai ter que ganhar esse jogo. E não tem outra conversa. O Santos precisa ganhar do Sport. Se o Santos não ganhar do Sport, se o Santos empatar com o Sport, o Santos vai mostrar para todo mundo que o que o Santos quer é brigar para não cair mesmo até a última rodada, né? Então, o Santos não pode pensar em vacilar nesse jogo. Nada adianta que não seja uma vitória. Nada vai ser aceitável se não for uma vitória. O Santos
tem que ganhar do Sport. Tem que ganhar, e não tem outra conversa. E também, o próximo jogo do Vitória é contra o Mirassol, em casa, no Barradão. Apesar de ser em casa, apesar do Vitória estar jogando em casa, eu acho que é um jogo complicado pro Vitória. Porque o Mirassol tá brigando na parte de cima. Né? O Mirassol tá na parte de cima da tabela, tá na 4ª posição, tá fazendo um Campeonato Brasileiro excelente. Excelente o Campeonato Brasileiro do Mirassol. Já tem vaga garantida na Libertadores. Então, por isso, acredito que seja um jogo complicado para o Vitória. A gente vai ter que torcer para que o Mirassol ganhe do Vitória, e além do Santos ganhar do Bragantino. O Santos tem que ganhar do Bragantino. O Santos tem que ganhar do... Olha aqui. Olha eu falando... É porque o próximo jogo do Vitória também, depois do Mirassol, é contra o Bragantino. Mas, tá. Consertando aqui. Além da gente ter que esperar que o Santos ganhe do Sport, o Santos tem que ganhar do Sport, tem que ganhar, não tem outra conversa, tem que ganhar do Sport, a gente tem que torcer para o Vitória ser derrotado pelo Mirassol. Né? Porque se isso acontece, o Santos sai da zona de rebaixamento. Vamos pensar aqui. Vitória 39 e Santos 38. O Santos ganha do Sport, vai para 41. E aí, se o Vitória até empata com o Mirassol, vai ficar 41-40. O Santos fica fora da zona de rebaixamento de qualquer jeito. Mas o ideal mesmo é que o Vitória perca do Mirassol. Até porque próximo jogo, depois desse, Juventude fora de casa. Né? O Santos também precisa ganhar esse jogo, independente de qualquer coisa. Independente do Juventude já chegar nesse jogo rebaixado ou não, o Santos precisa ganhar esse jogo para, assim, espantar a chance de ser rebaixado, pelo menos na penúltima rodada, e jogar contra o Cruzeiro só para cumprir tabela. Tem chance disso acontecer, né? O que precisa acontecer para que seja assim? O Santos ganhar do Sport, o Vitória perder do Mirassol, depois disso o Vitória perder do Bragantino, porque o próximo jogo do Vitória é contra o Bragantino, depois desse contra o Mirassol, e é fora de casa. E aí o Santos ganhar do Juventude, porque pensando que se isso acontece, se for assim, o Santos 38, 2 vitórias, 41, 44, o Vitória tem 39, se não pontuar em nenhum desses jogos e perder esses 2 jogos, continuar com 39, o máximo que o Vitória chegaria é 42 e o Santos já chegaria na última rodada livre e só para cumprir tabela. Tem chance disso acontecer, né? Então eu prefiro que a gente seja otimista de acreditar que isso aconteça, né? Acreditar, confiar que o Santos ganhe do Sport, né? E ganhe do Juventude também, e que o Vitória seja derrotado para a nossa sorte. Enfim, né? Mas eu não vou falar mais nada aqui. É só isso que eu vou dizer. Enfim, não vou falar mais nada porque acho que eu não tenho mais o que dizer. Então é isso, gente. Apesar de qualquer coisa, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. Fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa de graça, você não paga nada, então faz isso pra poder me ajudar, pra me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo pra você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos pra vocês. Então é isso, gente, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.